Falamos de background, ancestralidade, classe e até perícias. Então finalmente eu acho que chegou a hora de colocarmos tudo isso em prática e criar um personagem no nível 1, completo e com ficha. Da mesma forma que quando eu iniciei essa série de vídeos, eu gostaria de começar retomando a ideia do conceito de personagem. Como sempre, existem infinitas formas e ordens na qual você pode criar o seu personagem. Mas no vídeo, eu vou seguir o jeito que o próprio livro recomenda. Dada a origem desse canal e muito do processo pelo qual passamos, eu decidi que a melhor forma de começar seria criando um palhaço. Um jovem humano que, tendo sido um órfão na infância, juntou-se ao circo para ter oportunidades melhores na vida. Um que, ao longo dos anos, foi de um simples assistente de palco até a prestigiosa posição de palhaço. E sim, aos que não sabem, ser um palhaço dá muito mais trabalho do que parece. E traz, dentro do circo, muito mais prestígio do que os espectadores parecem imaginar. Mas infelizmente, esse jovem viu o circo do qual ele fez parte cair em um período de grande dificuldade financeira, lutando para se manter aberto, mas falhando no final. Ele, recusando-se a desistir e deixar desamparados aqueles que não somente o acolheram, como criaram por toda a sua vida, decidiu virar um aventureiro, pondo na prática as habilidades que adquiriu ao longo de seus anos entretendo as massas, para conseguir amparar a sua família. E, quem sabe, talvez até abrir o próprio circo um dia. Isso tudo é um conceito. Claro, ele pode ser resumido a uma única frase. Todo conceito pode ser resumido em menos palavras. Nesse caso, ex-palhaço cuida da família que encontrou no circo após seu fechamento. Rápido, prático e objetivo. Então, imediatamente, sabemos duas informações mecânicas sobre o personagem. A primeira é que ele é humano, como eu falei lá atrás, e a segunda é que seu passado é palhaço. Talvez agora vocês estejam pensando que eu mencionei que ele era um órfão, e sim, isso é verdade. Mas essa foi apenas uma pequena parcela do passado do personagem em questão. O circo é uma parte muito maior da vida dele. Seu background é o passado do seu personagem, mas mesmo com liberdade total de construí-lo, é impossível encapsular tudo o que ele já foi na vida em uma única palavra. Então eu tendo a preferir pensar naquilo que foi a maior parte ou a parte mais importante para o personagem. Esse também é um bom momento para começar a pensar em qual classe você vai querer jogar com. Eu já decidi, mas só vamos falar dela depois. Por enquanto, vamos seguir a ordem do livro para facilitar o processo. Eu vou colocar na nossa ficha modelo algumas informações. Primeiro, aquilo que eu já decidi, pelo menos por nome. A Ancestry vai ser humano, o background vai ser palhaço, e além disso, nós vamos atribuir o valor base de 10 para todas as habilidades. Em Pathfinder, pelo menos pela regra padrão, construímos o personagem dessa forma. Colocamos 10 em tudo, e atribuímos depois os boosts, que valem mais 2, e as flaws, que valem menos 2, a cada um dos atributos. Outro método para definir atributos seria rolando, mas vamos com um método estruturado dessa vez, porque vai ser mais simples para quem está começando. Agora, vamos focar na parte sobre Ancestry. Eu já selecionei o humano, então vamos colocar as partes essenciais. Colocamos humano e humanoide em traits, 25 pés em velocidade, ou, se você preferir usar o metro, são cerca de 7,5 metros. A altura é médio, e finalmente nós colocamos 8 nos nossos pontos de vida iniciais. Pelo menos por enquanto. Depois disso, humanos ganham 2 boosts livres de habilidade para colocar onde você quiser. Eu vou colocar esses em carisma e destreza, o que nos faz ficar com 12 nesses dois. Ambos sendo extremamente importantes para o conceito e para o que eu já tenho planejado lá na frente. Então, nós escolhemos a herança do personagem. Humanos têm 3 possíveis heranças, ou sub-raças se preferir pensar assim. No caso, convencionalmente. Óbvio, além delas existe o meio-elfo e o meio-orc, que são consideradas heranças meio-humanas, e existem as heranças versáteis, que qualquer Ancestry pode pegar. Para não dificultar muitas coisas, eu vou preferir um humano normal, sem muita variação, sem nada de fora do convencional. O que nos dá 3 opções de herança. Uma é a Winter Touched, que te dá resistência ao frio e indica que você nasceu em regiões mais ao norte, ou descende de alguma criatura que tem resistência ao frio, mas não é interessante para mim no momento. As outras 2 são o humano habilidoso e o humano versátil. O humano habilidoso te deixa ser treinado em uma perícia a mais, e o humano versátil te dá 1
talento geral no nível 1. E é esse que eu vou escolher. E qual talento eu pretendo pegar? Bom, nisso a gente não vai pensar agora. A verdade é que você pode deixar para escolher talentos de raça e gerais, caso você ganhe algum, mais pra frente na criação de personagem. Essa é uma das opções que você tem e eu vou fazer uso dela nesse momento. O passo seguinte é o background do personagem. Nós já definimos que ele será um palhaço. Esse é um background presente no Guia do Jogador de Extinction Curse, uma das aventuras prontas de Pathfinder. Ele te dá 2 buchos de habilidade, sendo que um tem que ser em carisma ou destreza e o outro é livre. Eu vou colocar o primeiro bucho em carisma, novamente, conceito, e o segundo em constituição. Porque quando um truque dá errado, um bom palhaço precisa sobreviver a uma queda errada e afins. Até porque você aprende errando. O que nos leva a 14 de carisma e 12 de constituição. Esse background também te faz ser treinado em performance e na perícia conhecimento palhaços, ou conhecimento sobre palhaços, que vai ser útil para qualquer informação relacionada diretamente a palhaços ou ao circo e afins. E finalmente te dá um talento de perícia chamado Virtuosic Performer, ou artista virtuoso, que te dá um bônus de mais 1 em perícias de um tipo de performance. No caso desse background, ele é marcado automaticamente como comédia. E finalmente chega a hora de selecionar uma classe. Alguns de vocês já devem imaginar o que eu pretendo, dado tudo que eu selecionei até aqui e as opções disponíveis. E os outros talvez estranhem essa escolha, mas eu vou com o bardo. Sim, a imagem comum de um bardo é profundamente atrelada à música, mas a ideia, pelo menos em história, texto, é a de um artista. A música é apenas uma parte disso e pode ser facilmente reimaginada como contar piada e efetuar outros atos físicos de comédia. E mais, ser um palhaço não exclui a capacidade de cantar e tocar um instrumento. No caso do seu mestre ou você mesmo seria o tipo que gosta específica e unicamente do bardo como músico. Então vamos ao que sua classe te dá, ou pelo menos a primeira parte disso, o atributo-chave dela. Lembra quando eu falei de atributo-chave lá atrás, no vídeo de perícias? Pois é, classes também têm uma dessas. Nesse caso, vai ser o atributo que você usa para a maior parte das mecânicas da sua classe. Para o bardo, é carisma. Isso faz com que nosso carisma suba mais uma vez, nos deixando com 16. Agora, nós damos uma breve pausa. Vocês já devem ter notado que estamos com 16 de carisma, 12 de destreza e constituição, e 10 em todo o resto. Mas agora, nós temos 4 buchos de habilidade para colocar onde bem entendermos. Bem, contanto que não tentemos colocar 2 em o mesmo atributo. Ou seja, eu poderia chegar em 12 de força agora, mas eu não poderia mais chegar em 14, por exemplo. Mas enfim, os atributos finais para esse personagem serão 18 de carisma. Ele é um artista e já se apresentou para dezenas, se não centenas de pessoas ao longo dos anos, e é impossível chegar longe no circo se você não consegue cativar uma audiência. 14 de destreza, porque você tem que ser ágil e esquivo para evitar as consequências negativas dos truques mais perigosos. 14 de constituição, porque nem sempre você vai conseguir sair ileso sem nenhum arranhão de um truque. 12 de sabedoria, porque todo o bom palhaço, assim como todo bom comediante, tem que saber ler a sala e entender o tipo de performance que mais combina com a situação. E o resto a gente larga com 10. Afinal, ele nunca foi o homem forte do circo, e crescer lá não dá exatamente muitas oportunidades para uma educação formal. Mas eu pausei para completar isso, porque agora, com 14 de constituição, nós sabemos o nosso modificador desse atributo. Nesse caso, mais 2. E é com isso que nós vamos poder finalizar o cálculo dos PVs iniciais. Nesse caso, somamos os 8 do humano, que já tínhamos colocado, com os 2 do modificador de constituição, e com o valor dado pela classe, que no caso do bardo também é 8. Com isso, atingimos um total de 18 pontos de vida no nível 1 para o nosso bom amigo palhaço. Agora, voltando para a classe, preenchemos as suas proficiências iniciais. Expert em percepção, suas jogadas de salvamento são treinado em fortitude e reflexos e expert em vontade, e para a perícia do bardo são 4 mais modificador de inteligência, além de ser treinado gratuitamente em ocultismo e performance. Opa, temos um problema. Quem já conhece Pathfinder e decorou as coisas, já sabia que isso estava vindo. E se você é essa pessoa, eu te entendo.
Mas o que importa agora é que você ser treinado numa mesma perícia por duas fontes diferentes não rola. Então, quando algo assim acontece durante a criação de personagem, você mantém uma e a repetição é substituída por treinamento em uma outra perícia à sua escolha. Vamos com diplomacia, porque eu já pretendo pegar todas as perícias de carisma no final de tudo de qualquer forma. O bardo também é treinado em armas simples, todas elas, espadas longas, floretes, arcos curtos, espadas curtas, chicotes e uma arma chamada cep, que não tem tradução direta, mas é uma arma branca feita de couro. Além, é claro, de ser treinado em ataque desarmado. Também é treinado em armaduras leves e defesa sem armadura. E, finalmente, é treinado em ataque com magia oculta e na CD de magias ocultas. No caso, o oculto é a tradição mágica do bardo. Bardos também têm subclasses. Nesse caso, são as musas. É a sua fonte de inspiração. Eu vou falar mais sobre isso quando fizermos um vídeo especificamente sobre bardos, senão vamos ficar aqui para sempre. Mas a desse personagem específico será do tipo maestro. E agora é uma boa hora para colocar na sua ficha tudo aquilo que a classe te deu e decidir os talentos que foram adquiridos até aqui. Lembrando, no nível 1 você ganha um talento racial garantido, e se a sua classe não for uma classe que usa magia, você também vai receber um talento de classe de nível 1 garantido. O bardo, entretanto, recebe de fato um talento de nível 1, mas ele vai ser definido pela subclasse, entre aspas, que você escolheu. E para terminar, vou dizer também que você ganha, no nível 1, 15 moedas de ouro. Elas são as que você vai usar para comprar armas, armaduras, equipamentos no geral. Os detalhes exatos de quais talentos pegar e quais perícias você vai escolher vão depender muito do seu personagem ou do seu papel no grupo. Nesse momento, eu vou estar passando pela ficha completa e mostrando tudo que eu escolhi para esse meu personagem. Importante mencionar também que eu não expliquei divindades até agora. Esse tipo de coisa tem que ficar para uma outra série de vídeos no futuro. Pathfinder é um sistema muito grande e essas partes já entram no lore do universo. E se ficássemos presos a elas, nós nunca íamos fazer uma ficha. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado com o processo de montar uma. Lembre-se de clicar no gostei e de se inscrever se você não já for inscrito, porque isso nos ajuda e muito. E nós nos vemos no próximo vídeo.